Olá, meu nome é Pedro Macedo, sou médico psiquiatra e trabalho em envelhecimento há mais de 20 anos. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o envelhecimento, baseados em histórias reais e com comentários baseados na minha experiência sobre o envelhecimento. A história de hoje intitula-se A Vida Depois do Fim. Fala-nos de Manuel, um professor de matemática de 82 anos de idade, reformado há 16 e a viver sozinho numa casa de 5 assoalhadas. Tinha 3 quartos, o escritório que era a sua divisão preferida e uma sala. Manuel quis ser professor porque ser professor, na ideia dele, ia levar a que ele pudesse, ao longo da sua vida, continuar a estudar, continuar a poder pensar. Uma das coisas que ele mais queria, tinha como objetivo, era justamente transmitir, não a matéria, mas ensinar os alunos a pensar. Uma coisa que para ele era querida, o pensamento matemático. Nunca o conseguiu fazer, ou muito raramente o fez com alguns, só umas pontas daquilo que poderia ser explicar aos alunos o que era o pensamento matemático. Nem aos seus filhos conseguiu fazer. Gostava de música, gostava de ler. Era frequente vê-lo em casa ao trautear áreas de ópera. Estava sentado no seu cadeirão na sala ou no escritório e tinha sempre uma pilha de livros ao lado. Os livros iam mudando. Mas será que ele os lia? Não, ele não os lia. Ele deixava que o tempo escoasse, o seu pensamento era cada vez mais vazio, cada vez menos estruturado e os dias iam passando sem que ele conseguisse aproveitar esses mesmos dias. Quando algum dos filhos ia lá à casa ou tinha uma visita e olhavam para os livros, faziam-lhe perguntas sobre os mesmos. E ele respondia. Respondia umas coisas vagas, mas ainda tinha presença e capacidade de ser capaz de responder a questões sobre aqueles livros. Alguns deles eu tinha-os lido. Nem sempre se lembrava bem dos mesmos, mas era capaz de discorrer sobre várias matérias. Isto dava-lhe a ele uma sensação de conforto relativamente às suas próprias capacidades e a uma ideia um bocadinho vaga daquilo que podia ser o aproveitamento do seu tempo. Ou seja, esta representação ajudava a que ele pudesse enganar-se a si próprio e enganar os outros. A família ficava satisfeita. Os filhos deixavam de se preocupar com o pai que, afinal, era capaz de ter uma vida preenchida e que, num período de confinamento, não levava a que se preocupassem com ele. Mas Manuel tinha um vazio dentro dele que era absolutamente paralisante. Afinal, não só não era capaz de transmitir o pensamento matemático, como não conseguia fazer uso dele. Esta história leva-nos a pensar sobre a forma como nós aproveitamos a vida. E temos que a aproveitar em todas as idades. Não é só aproveitá-la quando somos novos, e depois dizer que quando seremos velhos vamos descansar. Temos que a aproveitar em todos os momentos da nossa vida. Hoje em dia as nossas vidas são muito longas e nós temos que saber organizá-las, planeá-las, percebermos como é que as vamos utilizar. Esta história mostra uma coisa, é que este homem que tinha imenso saber, que tinha imensa condição para poder organizar uma vida mais preenchida, deixou-se abandonar, esqueceu-se quase dele próprio. Isto é uma condição que não está do lado da vida. A vida é uma coisa que tem uma importância enorme e somos nós próprios que a temos que preservar. Somos nós próprios que temos que construir a nossa vida. Não a podemos deixar por aí ou abandonar-nos. E depois esse abandono vai ser não só o abandono mental, mas vai ser também o abandono
relativamente ao nosso corpo. Uma coisa vai com a outra. E isto é o terreno para começarem as doenças. Isto é o terreno para nós começarmos num processo em que nos desorganizamos e que estamos cada vez mais velhos. Ou seja, a ideia do envelhecimento tem muito a ver com a forma como nós organizamos e orientamos a nossa vida. Muitas vezes, como no caso do Sr. Manuel, nós vamos ter uma situação que não deixa de nos fazer pensar. É que ele procurou enganar-se a si, montando um cenário com o qual transmitia aos outros que afinal ele estava com uma vida preenchida. Isto é muito comum e isto é o que nós não devemos fazer. Agradeço terem-me acompanhado nesta história e deixo-vos esta pergunta: será que somos capazes de conseguir agarrar a nossa vida?